Rosária, se não tem. No dia 5 de novembro de 2015, eu estava numa loja de noivas e aí tava um burburinho danado. Mariana ficou cinzenta e aquele clima de morte, né? Aí os telefones tocando, as pessoas muito aflitas. E minha filha me ligou e falou: mãe, fala com o Caetano que é para tirar as pessoas de lá, todo mundo, porque já matou em Bento, já destruiu Bento e vai arrasar com Paracatu. Eu falei: nada, não tem nada disso não. Me escuta o que eu tô falando. Aí ela desligou o telefone, eu fui tentar falar lá na roça, que era telefone rural de antena, né? Aí já ninguém atendia, ninguém falava mais, aí começou o desespero da gente. No dia do rompimento da barragem, eu estava lá em Paracatu, capinando roça. Por volta do meio-dia, mais ou menos, eu deixei o pessoal capinando roça e falei com eles: gente, vocês podem capinar aí que eu vou pescar. E aí fiquei pescando uma boa parte da tarde, mais ou menos lá pelas 3, 4 horas também, que eu não me recordo a hora certinha. Passou uma senhora gritando no asfalto que era para me sair rápido do rio, que a barragem de Fundão da Samarco tinha estourado, tinha rompido, que o Bento tinha arrasado, tinha morrido muita gente e que essa lamaçal ia atingir Paracatu toda, era para me sair correndo do rio. Faz bastante tempo, são quase 8 anos, e era um dia normal, comum, como todos os outros que eu tive até ali. Eu tinha 17 anos, exatamente, naquele dia. Estava me preparando para ir para a escola, que era em Monsenhor Horta, e eu não sabia, em momento nenhum, até ali, do que era uma barragem de rejeito de minério. Sabia que a Samarco, a Vale estavam ali perto de mim, mas não tão perto, e que se rompesse alguma coisa delas, ia parar dentro da minha casa, como aconteceu. A gente não sabia nem que existia barragem por cima de nós e nem sabia o que era também, o que estava dentro de uma barragem, a gente não sabia. E no dia seguinte, quando amanheceu o dia que eu morava em frente para o meu pai, a minha casa não foi destruída, tudo ao redor dela foi, mas a casa em si ficou. E meu pai olhou para a casa dele toda destruída, tudo acabado, tudo que ele viveu a vida inteira ali. E ele falou para mim assim: o que nós vamos fazer agora? Quando eu recebi a notícia, demorou a ficha cair, mas assim que a ficha caiu e eu desloquei lá para Bento Rodrigues, eu vi o desespero e tudo destruído. Eu virei pro meu pai e falei: e agora? Aí ele falou: calma, a gente limpa tudo, deixa a água baixar, limpa tudo e volta para casa. E a partir desse momento a vida virou as avessas. A comunidade, ela tinha um medo de um possível rompimento, mas a gente imaginava que seria a barragem de Santarém, que era uma barragem de água. E se, caso, essa barragem viesse a romper, a gente imaginava que ia ser como uma enchente quando tem uma forte chuva, A enchente passa, a gente perderia algumas coisas, mas recuperaria grande parte e era só limpar a casa, recolocar, as coisas que a gente perdeu de móveis e a vida continuaria. Eu não tinha
imaginação da dimensão que seria esse rompimento dessa barragem de Fundão. Nunca passou pela minha cabeça que fosse rejeito e que ia fazer, né, o que fez com a comunidade de Bento e toda a bacia do Rio Doce. O choque foi tanto que a gente nem conseguia dimensionar, né? Parece que o estado de choque era tanto que a gente não tinha dado fé. E preocupado com o que a gente ainda podia fazer, né? Não foi só na comunidade que houve o pânico. Houve o pânico dentro da Mariana, porque os pais, os amigos, a família estavam no território, mas as pessoas que trabalhavam na cidade, que a gente fala que é albergue, estava tudo desesperado. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê o meu amigo? Somente por volta de 7 horas, 7h30, que era o horário do intervalo da aula, que a ficha realmente caiu quando chegou uma pessoa dizendo que a lama ia para Paracatu. E eu só consegui pensar que se realmente fosse para Paracatu, teria que passar pelo rio. E o rio passava primeiro em Ponte do Gama e depois ia para Paracatu. E se fosse no nível, como eles estavam contando que chegou em Bento Rodrigues, eu iria ficar órfã porque a minha família toda estava lá. E eu não conseguia falar com ninguém, nem com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos, e nem com os meus parentes que moravam um pouco mais para cima, onde era mais alto. Então realmente eu pensei que eu estava sozinha no mundo agora, que tinha morrido todo mundo porque Ponte do Gama tinha sido arrasado como Bento Rodrigues foi. Eu pensei assim, olha, eu não sei como vou fazer e nem sei a forma de lutar, mas eu vou fazer justiça. Essa casa aqui, Rosário conhece. Conheci muito. Que era dos meus pais. É a casa onde eu nasci, onde eu vivi até os 21 anos, que eu me casei com 21. E essa casa, no dia do rompimento, ela transformou isso. E foi a maior tristeza eu ver meu pai com lágrimas nos olhos, olhando o que tinha acontecido com a casa dele, porque à noite ele achava que no outro dia ele ia mandar a gente ir a Mossorota, comprar mangueira para pegar água e lavar a casa. Ele pensou que era água. E quando ele viu aqui que ninguém conseguia entrar no terreno, na porta sequer, lugar nenhum na casa dele, ele chorou e falou assim, o que eu vou fazer da minha vida com 83 anos? Ó, aqui é meu pai hoje, tentando recomeçar, e a minha mãe, na janela. Esse território pertence ao povo atingido pelo rejeito da Samarco. E infelizmente o rejeito ele permanece lá. Eu lembro que sempre que meu pai vai lá, uma das coisas que mais magoa ele, seu Filomeno, é ver que a casa dele ainda está tomada pelo rejeito. Para que nunca se esqueça. Resistência. Até quando a gente vai resistir?
vão citar a época do ouro, que já foi uma área aqui na nossa região, uma área muito explorada pelo ouro. Depois veio o minério de ferro. Então, por exemplo, Samarco, a Vale Timopeba, existia a Samitre, né? Meu pai trabalhou na Samitre, mas já mexia com minério de ferro. No tanto, eu trabalhei quase 30 anos na própria Samarco, a causadora do rompimento da barragem. Então, assim, essa área nossa é muito disputada, né? Meu pai, ele é de Bento Rodrigues, nascido lá como eu, trabalhava como agricultor e aos 15 anos ele começou na Belga Mineira, trabalhou 7 anos na Belga Mineira e aí a Samitre chegou para a região e ele se aventurou na Samitre e na Samitre ele trabalhou por 38 anos até se aposentar. Curiosamente, a Samarco nasceu praticamente nas mãos do meu pai, que é a mina de Germano, era uma mina que pertencia a Samitre e meu pai ele era responsável por essa mina. E as primeiras pesquisas foram ele que fez. E meu pai costuma dizer que a cria acabou com a vida do criador. Ele fala que ele construiu tudo que ele tem através da mineração e a mineração tirou tudo que ele tinha. Quase que tirou a vida, tirou a saúde, com certeza. Hoje, meu pai ele vive a poder de remédios, né, tratamentos, e isso tudo fruto da mineração. Consequência da atividade exercida por ele e muito mais consequência do desastre, do crime que afetou muito a saúde dele. Eu sabia que a Vale e a Samarco eram duas mineradoras que tinham bastante influência no território de Mariana, mas eu não sabia exatamente como era esse processo de produção delas. Eu não sabia, por exemplo, que elas tinham barragem de rejeito de minério e que uma coisa dessa poderia se romper e causar um estrago, como aconteceu lá em novembro de 2015, e que inclusive poderia parar dentro da minha casa. E isso ia mudar a minha vida para sempre, de uma forma muito agressiva. Eu só soube disso no dia 5 de novembro. A relação de Ponte do Gama com as mineradoras não era tão próxima assim. Apesar da gente dividir o mesmo território, a gente não tinha uma relação direta, de dependência. Tinha algumas pessoas de lá que trabalhavam na mineradora, na Vale, mas a maioria das pessoas que moravam em Ponte do Gama naquele momento não tinha essa relação com a empresa, que é uma das coisas que a gente colocou também no processo de reparação. Para cobrar uma reparação justa, como não tínhamos essa dependência, essa ligação direta com as empresas, é muito mais que justo ela tentar e conseguir devolver esse modo de vida que a gente tinha antes, que foi rompido e que até hoje não foi estabelecido. Então, lá no contra-cheque da minha mãe, estava, por exemplo, que ela era lavradora. Ela e meu pai, que realmente eram isso que eles eram e era essa a vida que a gente tinha lá. Os nossos caminhos só se cruzaram no dia 5 de novembro de 2015 e está aí, entrelaçado até hoje por causa desse crime que aconteceu. E a gente ainda está lutando pelo mínimo, pela reparação e pela viabilização de direitos básicos que foram violados. Tinha uma empresa que estava trabalhando no alteamento da barragem e alguns membros dessa empresa, eles utilizavam o restaurante da Sandra. E eles chegaram e falaram: olha, Sandra, essa barragem do Fundão, ela foi construída em 2007, ela já está com rachaduras, ela está apresentando problema e a gente está lá para consertar esses problemas, mas é um risco que tem vocês da comunidade ficar aqui embaixo. E aí o pessoal começou a ligar para a Samarco, querendo saber. A Samarco, todo momento, negando: não tem risco. E aí o tempo passou. Eu tenho, inclusive, o Vando, que faleceu lá, ele trabalhava, é amigo da gente, era amigo, né? E ele sempre relatava: olha, eu estou trabalhando lá no caminhão, mas eu vou sair daquela barragem. Eu vou pedir para eles me tirarem do turno, eu não vou trabalhar à noite, porque é muito perigoso e a gente trabalha literalmente dentro da barragem. E ele já era um sobrevivente de rompimento de barragem, que ele sobreviveu a um rompimento em Itabirito. E
E nessa, infelizmente, ele faleceu. Quando encontraram o corpo dele, as mãos agarradas no que a gente chama alçapão do caminhão, que foi por onde ele saiu quando ele foi soterrado em Itabirito. Então, mas infelizmente se foi. E eles batiam muito forte na questão de segurança. Eu, como funcionário, imaginava, gente, Samarco não vai fazer uma barragem para romper. Passava toda a segurança, né? Mas, assim, existia falha na barragem e isso não chegou para a comunidade, né? E a gente vê no entorno de Bento até hoje, mesmo pós-rompimento, o sistema predatório que é a mineração em cima das comunidades no seu entorno. Eu tenho uma cópia, parte da cópia do dossiê que está anexado no inquérito da Polícia Federal em Ponte Nova, e fala claramente, né, um estudo foi feito em 2012 e a gente já via que nesse dossiê a Samarco já tinha intenções, não sei como, mas ela tinha intenções e planos futuros para a área de Bento. É a raposa tomando conta do galinheiro, literalmente. Embora queiram apagar do mapa Bento, queiram apagar do mapa Paracatu, queiram apagar tantas outras comunidades que foram atingidas, essas comunidades elas existem. Elas existiram antes da mineração, antes da Samarco, antes da Vale, antes da BHP, e elas vão continuar existindo depois da passagem, quando não houver mais minérios, quando não houver mais o que explorar, que seja através de ruínas, como as pirâmides do Egito existem para relembrar as civilizações antigas. Essas comunidades elas vão continuar existindo para lembrar que um dia houve um crime por ganância e que, além de ceifar 19 vidas de imediato, ceifaram-se várias vidas ao longo do tempo e causou o adoecimento de várias outras pessoas. Aqui nós somos a Comissão de Atingidos da Barragem do Fundão. Então a sigla é CABF, C-A-B-F. Antes eles só falavam comissão e a gente não tinha referência nenhuma. Aí a gente viu que a gente não podia ficar inerte nem parada. E aí que surgiu a comissão, né? Do rompimento, né, até o dia 28 de dezembro, que foi a data que a comissão foi constituída, tivemos várias, as comunidades tiveram várias reuniões, né, com a MP, com a prefeitura, e no dia 28 chegamos à conclusão que teria que ter uma comissão para estar dialogando com a Samarco e com a MP, né, e com as instituições, para ver como seriam as deliberações, as discussões, né, de todo um processo que para a gente, para todo mundo, é um processo novo, né. Mas a gente ouvia, não é hora de formar comissão. Então, assim, começou daí, né, que a pessoa ia lá na frente, levantava a mão e se a comunidade aceitava, batia a palma, alguns foram, passou, outros não. Então surgiu pessoas que se doaram à luta, surgiram pessoas que a gente nunca viu de lugar nenhum, que chegou perto da gente como se fosse irmão, até mais do que parente, né? Porque até os parentes adoeceram de cara. No ser a primeira comissão que foi constituída, né? Que a gente foi constituída em ata, e foi o promotor, foram advogados, tinha um prefeito, tinham vereadores. Então a gente tem um documento que valida a nossa ação. A gente gosta sempre de, quando menciona as comunidades, alguma das comunidades da zona rural,
A gente sempre trazia as outras, porque o nosso processo de formação, digamos assim, foi mais ou menos nesse sentido. No sentido de ser um grupo. Porque Bento Rodrigues, Paracatu, de baixo, eram comunidades maiores. Não eram tão grandes, mas eram mais pessoas e foram totalmente atingidos. Então, a reparação para essas pessoas ia acontecer de uma forma ou de outra. Mas para a gente, Ponte do Gama, Pedras, Campinas, Borba, Camargos e Bicas, a gente ainda não tinha nada nesse sentido. A gente estava realmente excluídos e apagado no processo. Depois começamos a perceber que somente falando isoladamente não ia ter sentido, não ia ter resultado, a gente não ia ser reconhecido pelas mineradoras como atingidos, que a gente resolveu se juntar e formar o grupo que hoje é conhecido como Zona Rural. E tem, né, integrantes da Comissão de Atingidos por Barragens, que é a CABEF, que tem membros da comissão. Eu e minha mãe somos parte disso, né, representando ali o grupo da Zona Rural. E a gente quer que isso seja replicado a todas as tragédias, né? Então, se aqui foi pioneiro, e se aqui foi o que botou medo na Vale, na Samarco e na BHP, e se foi aqui em que eles resolveram devolver a nossa vida, resolveram olhar pela gente, eu falei que eles não resolveram assim por acaso, é porque um coletivo foi muito forte. Então a gente tem que passar para todo mundo aí para baixo, que não adianta lutar sozinho, tem que lutar em coletivo, em comissões, e tem que se embasar mesmo em conhecimento técnico, para poder colocar em ata que é disso que eles se valem, para poder indenizar, devolver, e tem que ficar marcado sim em algum lugar, porque o mundo inteiro está de olho aqui em Mariana para ver o que eles vão fazer. Então isso vai ser tipo uma vitrine para todo mundo, mas a gente não quer a vitrine da Renova, porque a vitrine dela está botando a gente como que eles deram tudo, não deu hora nenhuma, só está devolvendo, não está devolvendo direito, e entendo que nós todos temos que unir e brigar, Brasil e fora do Brasil. Eu acho que com o que a gente conseguiu conquistar, com o que a gente conseguiu de luta, eu acho que é uma coisa que a comissão ela não vai ser apagada. Ela não pode ser apagada. É o respeito de uma comunidade para outra, de um membro da comissão com o outro, o conhecimento, né, das lutas, que esse legado ele vai ficar para todos os membros da comissão e para a própria comunidade, né? Enquanto tiver vida, mesmo depois do reassentamento, da construção, da entrega, que as pessoas voltarem para as casas como está, isso é um crime continuado, né? Então, mesmo ações de reparação acaba tendo algum dano também. Essas pessoas elas vão voltar para um canteiro de obras, praticamente. Isso vai ter uma série de consequências. E a Fundação Renova, se ela deixar de existir algum dia, eu não sei se o processo pararia por aí, porque não foi a Renova que causou o crime, ela foi criada para reparar. As grandes responsáveis por isso são a Vale, a Samarco e a BHP Billiton. A Renova deixa de existir, mas essas empresas não deixam. Então elas têm que ser cobradas incessantemente enquanto tiver, mesmo até depois da entrega do reassentamento. E a comissão sempre vai estar ao lado dos atingidos, das atingidas, para dar suporte, para representar, para apoiar e para realmente lutar pela, né, conquista e também pelo cumprimento dos direitos dessas pessoas. Essa foto aqui é na Assembleia Legislativa. Foi a primeira vez que eu entrei na Assembleia e pude participar de alguma coisa. Eu fui também. E a pauta aqui era a construção da Fundação Renova. Aqui começou a luta para defender o processo de Mariana ficar aqui na ação civil do Dr. Guilherme. Não é de nosso interesse nunca que esse processo saia da comarca de Mariana. Porque já tivemos muitas conquistas, né? E a gente tem medo que essas conquistas se percam na mudança de esfera judicial. Sim. Essa aqui, olha. Vocês vão lembrar desse dia. Marinho também vai lembrar.
esse dia a gente teve um debate tão grande que a gente não aceitava, eu não lembro direito qual o termo que foi, não. Assembleia, não, audiência. Audiência. Mas a juíza pegou e proibiu de tirar as fotos, que depois todo mundo teve que recolher as câmeras, e falou que se a gente não calasse a boca, a gente não estava nem falando alto, que ia mandar todo mundo evacuar o recinto. E aí o Mônica ficou, e era um dos lugares que a gente mais frequentou para conquistar tudo que a gente conseguiu até hoje. Na realidade, de direitos, na realidade, no começo, as audiências eram feitas assim, você está vendo? Os atingidos ficavam tudo atrás e os representantes na mesa. Os representantes na mesa. Aqui, Rosário representava Paracatu, Zezinho Bento e eu representando. Tá vendo? Quantas vezes você foi em audiência, Rosário? Umas 30. De Paracatu sempre foi a Rosário. Só na reformulação do cadastro. Eu acho que o trabalho da comissão ainda vai ser muito árduo, gente. Uns 5 anos depois do reassentamento, vai ser muito trabalho. Porque a readaptação é muito difícil. Por que, Rosária, você decidiu integrar a comissão? Porque eu achei que eu poderia contribuir de alguma forma para ajudar a mim e aos demais. Se tem uma coisa na vida que eu detesto, é injustiça. E eu vi que não só eu, mas várias outras pessoas estavam sendo injustiçadas. E aí eu resolvi entrar na luta. E quando eu entro na luta, eu não desisto. Eu vou até o final. Sendo vitorioso ou derrotado, mas eu vou até o final. Por isso que eu sou um dos mais atuantes na comissão. Eu não abro mão disso, eu faço questão de estar presente nas reuniões, faço questão de estar presente principalmente nas audiências, onde são os espaços de decisão. E a luta é grande, mas eu acredito que no final vai ter valido a pena. A Samarco, ela destruiu a nossa vida. E não foi apenas no dia do rompimento. No ano seguinte, 2016, a Samarco falou que, por eu morar em um sítio afastado do povoado, eu não pertencia a Paracatu. E eu nasci em Paracatu, eu fui batizada em Paracatu, a primeira igreja foi construída pelo meu avô. E quando eles falaram que nós, todos os sitiantes que consideraram Paracatu de cima, não teria direito a ser reassentado na comunidade, mesmo o sitiante tendo a propriedade dele toda suja de lama. E aí eu sofri muito, porque eu tenho uma filha enterrada em Paracatu, os meus avós estão enterrados em Paracatu, a minha família é Paracatu. Tinha aquele convívio. Então, era a minha raiz. E aquilo me causou muito sofrimento. E eu falei assim, gente, nós estamos nessa situação que a coisa não resolve. Vou entrar. Até mesmo quando em 2015 pessoas da comunidade de Bento pediu que eu fosse, aí eu entrei. Foi final de 2016, mas foi uma coisa tudo organizada pelo Ministério Público, que aí entrou mais 4 membros de Bento Rodrigues na comissão. Teve outros membros também que entrou na comissão de Paracatu, aí formou a comissão da zona rural também, né? E assim foi. Quando eu entrei, é porque eu realmente sentia a necessidade de entrar. Mas eu sempre tive muito medo. Eu era bem novinha e eu ainda sou bem nova, a pessoa mais jovem da comissão. Então eu posso contribuir com algumas coisas, e eu acho que isso também é interessante, mas eu sempre tive muito medo. E eu fico muito feliz porque as pessoas todas da comissão me acolheram muito bem e não me desvalorizaram em momento nenhum por eu ser mais nova, por ser tão nova, mas de fato é uma responsabilidade muito grande. A comissão, ela é muito trabalho, muita dedicação. E às vezes até pesada, sabe? Às vezes chorosa, às vezes a gente lamenta muito, às vezes a gente chora muito, às vezes a gente debate muito. Mas algumas pessoas têm se mantido firme
até o momento. Se Deus quiser, vamos levar até o final, porque se já está difícil assim, muito mais difícil seria um por si, Deus por todos. Existem várias conquistas, né, através da comissão e do Ministério Público. Embora muitas pessoas acham que é benevolência por parte da Samarco, Vale, BHP, através da Fundação Renova, mas eu posso afirmar categoricamente que todas as conquistas, todas, desde o início, desde a primeira audiência, é fruto do trabalho da comissão em conjunto com o Ministério Público e depois da assessoria técnica. Nada veio por livre e espontânea vontade por parte das empresas ou por parte da Fundação Renova. Com a constituição da Fundação Renova, o que a gente consegue perceber nesse processo é as empresas terem colocado a Fundação Renova como um escudo, né, para tampar a imagem e para tentar melhorar a imagem delas em relação a esse crime. E essa convivência, esse diálogo com a Fundação Renova, ele é muito difícil, porque, infelizmente, a Fundação Renova, né, ela faz o que quer e da forma que quer. Eu acho que se tivesse ficado, né, nas próprias empresas responsáveis, a Vale, a Samarco e a BHP, talvez a gente hoje estaria num outro momento. Mas a gente achava que era uma coisa que ia resolver assim, mais rápido. Mas hoje a gente vê como que é, né? Mesmo com a presença das comissões, mesmo assim é muito difícil, é muito longo esse processo, e quando começa a resolver o individual, tratando situações de pessoas por pessoas, é mais fácil para eles que está do outro lado. Assim que a gente chegou em Mariana, sempre teve uma tentativa de separar muitas comunidades. Então, nós nos juntamos, foi por organização nossa mesmo, porque a gente, né, as comunidades sentiram que era necessário, que isso ia fortalecer mais a luta, porque de fato é uma luta muito desigual. A empresa tem, né, as empresas, a Renova, principalmente depois que ela foi criada, o que ela gasta com publicidade mentirosa, é uma coisa absurda. Então, pela propaganda que a Renova faz, parece que a gente está muito bem de vida e que a reparação está acontecendo de uma maneira muito bonita, muito justa, com participação da comunidade, quando não é bem assim que acontece. Então, gente, a gente trouxe essa pauta do posto de saúde porque a gente viu uma propaganda da Fundação Renova, que é uma propaganda bem enganosa, né? O sistema de saúde, ele tem uma política pública, né, de saúde. Então, um posto de saúde, por exemplo, ele não pode prestar determinados serviços, né? O posto de saúde ele tem uma limitação de atender a população, por exemplo, não tem especialidades, né? Ele encaminha para especialidades, né? E aí a propaganda é a seguinte, eu vou ler. No posto de saúde, os moradores terão acesso a serviços gratuitos de diferentes especialidades, como clínica geral, ortopedia, oftalmologia, dermatologia, psiquiatria, fisioterapia e odontologia. Quando o atendimento for iniciado, será possível realizar procedimentos e exames como ressonância, tomografia e ultrassom. Ressonância nem em Mariana tem, gente. E além dos atendimentos agendados, o local vai atender também emergências. O equipamento do posto foi instalado pela Fundação Renova de acordo com a definição do conjunto da Secretaria Municipal de Saúde de Mariana, que fará a gestão do bem público nos moldes da UBS, Unidade Básica de Saúde, Estratégia de Saúde da Família do município. Posso só falar uma coisa? A gente já está em contato com o médico da UBS. Na verdade, o que ele disse que tem é pediatria
e médico da família e atendimento odontológico de vez em quando. Ou seja, todas essas especialidades não podem ocorrer dentro do sistema. Não existe essa possibilidade. E ele vai falar pra gente isso, para mostrar a notícia. E isso é muito grave, né, gente? Essa questão das propagandas enganosas. Exatamente. A gente precisa ter um espaço para a gente debater essas propagandas, mas a gente não precisa ter um espaço que a gente faz nas nossas redes sociais, não. A gente precisa ter o mesmo direito que a Fundação Renova tem, de ir nos mesmos canais de rádio, nos mesmos canais de televisão e fazer a nossa versão. Não a nossa versão, mas a nossa realidade, né? Eles vão lá, fazem tudo bonitinho, fala que tem, a gente vai e rebate. E outra coisa, essa propaganda enganosa aumenta mais o preconceito, aumenta mais as críticas. E sei lá se a gente até não vai apanhar por causa disso também, né, Luzia? Porque, olha, se Bento vai ter e aqui na sede não vai ter, imagina só. A Fundação Renova só preocupa em divulgar que já gastou até hoje 38 bilhões com o processo de reparação, mas eu costumo fazer um parêntese, uma aspa nesses 38 bilhões. Porque a própria estrutura operacional da Fundação Renova, ela consumiu a maior parte desse recurso. O recurso não foi os 38 bilhões para os atingidos. O número de funcionários que a Fundação Renova tem é muito grande, os contratos são contratos muito acima do valor de mercado, então é um superfaturamento que defende o interesse de vários outros atores que não aqueles que deveriam ser, que são os verdadeiros atingidos. Essa foto aqui, ó, ela tem uma representatividade muito importante para a gente. Paracatu é uma comunidade em que a gente tem a comissão e que a gente trouxe a comunidade junto com a gente. E quando a gente não chega a um consenso, a gente faz a fiscalização, faz as demandas, faz as falas, o povo aclama. A gente também chama a atenção de quem fez a engenharia, de quem fez o projeto, né, que podia ter mais consciência com a natureza. Porque Paracatu é assim que nós conseguimos as licenças ambientais, né, Rosário? A gente ficou esperto e falou assim, não, nós não... A gente vai querer, desde o primeiro dia, participar da construção de Paracatu, né? Então, antes, né, de arrancar uma árvore, a gente foi no terreno, fomos em comissão. Aí depois, quando começou mesmo as terraplanagens, as obras com tudo, a gente foi participando, e esse grupo que começou está até hoje. E essa, gente? As manifestações né? No Trevo do Bento? No Trevo do Bento. Trevo do Bento. Tá. Assim, as manifestações faz parte, precisa, até mesmo para mostrar, né? Aquela de um ano depois, nós fomos para a portaria da Samar. Eu fui, mas eu senti algo muito forte aquele dia. Porque é uma empresa que eu trabalhei quase 30 anos, e lá protestar uma coisa, mas eu vi que é importante, junto com... Vocês viram aquele dia com a quantidade de gente, né? As manifestações é muito importante, sim. E várias conquistas nossas também foi graças às manifestações de frente ao fórum, né? A não permuta mesmo foi eu lembro que a juíza falou que gritaiada é essa que tá aí. Aí o doutor Guilherme falou, não, o pessoal está manifestando lá embaixo porque eles não aceitam a permuta. Em audiência eles entendiam que uma vez devolvendo a nossa casa no reassentamento, que Novo Bento, Lavoura, como é chamado aí, a origem seria deles. E foi uma coisa que foi combinado assim com a Caritas, foi ali na hora. Pois é, mas foi combinado e tinha gente lá dentro, passava pro pessoal cá fora as informações e o pessoal começou a gritar. Avisando o momento que era para gritar, o momento que era para parar. Permuta não. Até hoje, quando eu conto, meu corpo até arrupia. E foi uma coisa assim... Acho que foi a maior vitória. Permuta não, e assim... Eu chorei aquele dia, e quando eu conto, eu ainda emociono. Mas foi uma coisa assim, muito bonita. Essa aqui, a gente saiu bem cedo de casa, porque a gente queria chegar antes que os ônibus
tivesse ido para mineração, não é, com os funcionários. E só que vazou a informação que a gente ia. Antes da gente começar direito, chegaram 2 carros de polícia. Começaram a xingar, gritar que a gente tinha que sair dali, que a gente tinha que sair dali naquela hora, que o povo estava passando para trabalhar. Só que a gente não estava parando carro, nem ambulância, nem carro comum, a gente só estava parando ônibus de mineração. E aí o policial veio me empurrando com uma arma grande, nem sei que tipo de arma que era, eu sei que ele colocou a arma no meu peito e ele fazia a força que eu ficava arredando mesmo, e ele me dando 5 minutos para eu sair dali. Aí eu falei, não, isso é muito desaforo. Eu abaixei a arma dele com a minha mão e falei para ele assim, olha, você vai pôr essa arma no peito de bandido que tá lá na roça, que o povo saiu das casas e tá saqueando tudo lá, tá roubando os telhados lá em Paracatu, e não vinha atrás da gente aqui, porque aqui não tem bandido não, aqui tem trabalhador lutando pelos direitos. Aí ele foi com muito ódio, deu um tiro pra cima e a arma dele falhou, não saiu o tiro não, bala de borracha. Aí ele ficou com tanto ódio que o pessoal começou. E tinha gente filmando. Aí nós começamos a rir dele também. Só que ele. Aí vi lá umas câmeras pra eles, isso mesmo. Ele foi e falou com a Lilica, de Porto do Gama. Se você vazar esse vídeo na mídia, eu vou te processar. Eu vou te processar. Eu vou acabar com sua raça. Porque ninguém naquele dia estava pensando em fazer aquilo e mandar no mesmo momento para a mídia. Ninguém pensava aquilo. Só que a gente era muito xingado mesmo quando a gente ia manifestar. O povo passava para ir trabalhar, ficava chamando a gente de vagabundo, mandava a gente trabalhar, gritaram a Mirella, falaram assim, vai capinar. Cuidado vai pegar uma enxada, deixar de capinar. Aí ela falou assim, me devolve a minha terra e a minha enxada também, que vocês levaram junto com a que eu vou trabalhar. Aqui o processo de hostilização dos atingidos em geral em Mariana ainda é muito grande, mas naquele período foi muito intenso e muito agressivo. A gente tinha medo de sair na rua e ser hostilizado, de fazer a compra do mês com o cartão de auxílio financeiro que a empresa fornecia, porque todo mundo sabia como era aquilo e as pessoas olhavam no supermercado e apontavam como se a empresa estivesse fazendo um favor pra gente. E parece que ficou muito invisibilizado que isso só estava acontecendo porque tinha acontecido um crime e que a gente tinha sido expulsos das nossas casas, das nossas terras, das nossas comunidades. Tínhamos perdido tudo. Eu vou colocar na linguagem mais popular, todo perrengue que nós passamos pós-rompimento, estamos passando e vamos passar, deve exclusivamente à Renova, que veio, implanta um sistema que faz com que as pessoas entendam que os atingidos estão tendo muito mais do que merecem, e a escola houve também a necessidade de que a escola fosse separada. As conquistas das escolas foi uma luta bem... Eu falei que foi uma luta grande e humilhante. Porque, gente, as crianças são Mariana, nasceram em Mariana, tem um umbigo enterrado dentro das terras Mariana. E na hora que esses meninos vieram para cá e misturou com os daqui da cidade, que foram nas escolas, né? Não foram bem recebidos. Então a gente não ficou assim meio no ar, né? Falou, mas por que essa diferença? E aí veio um preconceito muito maior lá. Os pés de lama tem uma escola agora só para eles. Então teve a escola de Bento, né, que é na Avenida Nacional do Carmo, e a escola de Paracatu, que é na Avenida Manuel Leandro Corrêa. E até hoje os alunos, nas festividades, igual o Dia da Pátria, a escola não participa, a escola de Bento e de Paracatu não participa por causa do preconceito. Então isso tudo é fruto daquilo que a Renova ou as empresas, a Samarco, a Vale e a BHP semeiam através da Fundação Renova, que é a população que convive com os atingidos pelo crime da barragem Fundão,
pensar que os atingidos estão tendo uma vida muito melhor do que tinham, graças às migalhas que as mineradoras estão oferecendo a eles. A minha mãe foi tentar ver como que os meus irmãos iriam estudar aqui, porque eles não poderiam ir para a escola de Bento, que veio para cá, toda a escola, e nem para a escola de Paracatu, que também veio. E aí os meus irmãos, que eram 3, 2 meninos e uma menina, teriam que ir para as escolas dos bairros aqui de Mariana. A gente conseguiu isso tudo sem nenhuma ajuda das empresas. Mas o processo não foi muito fácil. Assim que os meus irmãos chegaram na escola, começaram a sofrer hostilização direta. Chamavam eles de pé de lama o tempo todo. Diziam que o caderno da minha irmã estava sujo de lama, só para deixá-la mais triste, enfim, para dar uma cutucada. Um colega dela disse que o pai dele tinha perdido o emprego na empresa, na Samarco, por causa dela, porque a Samarco estava parada para cuidar da gente. Isso foi muito agressivo. A partir daí ela não queria mais ir para a escola. Mas essa utilização aconteceu tanto com os meus irmãos e com as pessoas, né, outras crianças e adolescentes da zona rural que vieram para as escolas aqui do bairro, e eles preferiam ir para a escola de Águas Claras, que é muito longe, porque lá eles eram bem aceitos. E isso, a logística era muito pesada. Eles iam sair mais cedo e chegar bem mais tarde aqui. Mas entre fazer isso e aguentar, ouvir tudo que eles ouviam, parecia que a melhor opção naquele momento era fazer isso, fazer um esforço para não ter que passar por isso depois de já vir de um processo que foi super agressivo e que estava sendo super pesado. Eu tinha muito medo de sofrer coisa semelhante na UFOP, que logo em 2016, no segundo semestre de 2016 eu entrei na UFOP. E eu não falei em momento nenhum que eu era atingida, porque eu não queria passar por aquilo que os meus irmãos estavam passando e que eu sabia que outras crianças e adolescentes também estavam passando, estavam enfrentando, porque eu já tinha que enfrentar isso na rua. Até que teve, em uma aula, uma professora colocou no projetor uma imagem que ficou bem famosa nesse processo, que é uma parede de uma casa de Bento Rodrigues, com a marca da lama e com um quadro de um casal de idosos também cheio de lama. Não era a minha casa, mas foi muito impactante e foi muito forte. E eu comecei a chorar na sala e saí. No outro dia, que teve aula também, eles perguntaram se tinha acontecido alguma coisa, se poderiam ajudar, e aí eu acabei contando que aquela imagem para mim tinha um significado enorme. Então, assim que eu disse que eu era atingida, eles começaram a abordar isso de uma forma muito interessante. Eles, faziam mesa, me chamavam para conversar, para contar para as pessoas o que tinha acontecido e o que estava acontecendo. E esse tratamento foi quase como um abraço, assim, uma sensação de reconhecimento, de não invalidação do que a gente estava sentindo. Porque era uma coisa que tinha acontecido, que me doía muito, mas o mundo às vezes não tá muito aí para a dor das pessoas. Então isso parecia que era uma coisa meio boba, assim, que não era tão importante, mas é só o maior desastre socioambiental que o Brasil já teve. Acho que a principal luta é fazer com que as pessoas, com que os atingidos sejam reconhecidos nesse processo, principalmente em relação ao reassentamento, A gente está há quase 8 anos do crime. Começaram a entregar algumas casas no reassentamento de Bento, o que não quer dizer que já conquistamos o nosso êxito, o nosso ideal. Que o nosso ideal é que todas as famílias sejam reassentadas nas melhores condições. Não é simplesmente fazer uma casa e entregar a casa cheia de problema, como a Fundação Renova tem feito. Era uma opção, na verdade essa era a opção que as empresas estavam oferecendo para a gente da zona rural, que era refazer a casa que foi atingida no mesmo local, um nível mais alto, para caso uma barragem de Germano da vida romper novamente, não entrar dentro da casa. Batemos o pé, discutimos incansavelmente e dizemos que não, que a gente também teria que ter o direito
a um reassentamento, como Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Foi aí que surgiu a opção do reassentamento familiar, que logo depois foi estendido para outras comunidades também, né? Isso foi uma conquista muito grande, principalmente para a gente, porque a gente tinha o direito de sair, né, da lama, que está lá no território ainda, não morar lá, não ficar lá, mas continuar com o terreno, porque a não permuta também é uma das diretrizes. O atingido, ele tem novamente, né, ele tem o direito ao reassentamento, mas ele não vai perder a terra que é dele. E a Vale, a Samarco, sempre tentaram algumas vezes comprar o terreno de Bento Rodrigues para que fossem deles e para construir ali. A gente falou que não, que isso não iria acontecer, que, né, o que tinha que acontecer era a reparação, o reassentamento novamente, né, para as pessoas não ficarem ali naquele local, mas aquilo continuaria sendo delas, porque de fato é delas e a empresa não ia pegar isso para ela. Não ia tomar propriedade dessa terra que é do povo, que é da comunidade, que existe até muito antes das empresas chegarem e se instalarem ali. Que a gente imaginava que o mais difícil era a empresa adquirir a área. Mas aí depois começou as dificuldades que as empresas colocam, né? A Renova coloca. Foi feito um levantamento juntamente com a comissão de alguns critérios para a escolha de possíveis terrenos para ser apresentados para a comunidade. O terreno Lavoura foi um terreno que foi a própria comunidade que sugeriu. Nós imaginamos, naquele momento das visitas, né, quando a gente levou o próprio Ministério Público, quando a gente fez as visitas com a própria Renova, com a própria Samarco, as pessoas da comunidade já tinham feito um desenho de ocupação naquele espaço, né? E a gente ia usar uma parte mais plana do terreno. E quando entra a Fundação Renova na jogada para fazer a execução, não foi levado em consideração o que a comunidade tinha desenhado e o que a comunidade estava almejando. Então a Fundação Renova fez uma ocupação totalmente diferente do que a gente tinha sonhado e do que a gente tinha imaginado. E por ser um terreno que era muito farto de água, hoje não está sendo ofertado a água em quantidade que a gente tinha na origem. Hoje no reassentamento a gente vai pagar uma água, um custo que a gente não tinha na origem, e a gente não sabe até o momento como será em relação aos animais e às plantações, né? Porque não vai ter a famosa água bruta, né? Porque se a água ela vai ser fornecida pelo SAAI, ela vai ter um custo para cada família, e a Fundação Renova não está disponibilizando essa água bruta com qualidade e quantidade para uso do dia a dia. Para os anseios da comunidade, ele não é funcional. A gente teme pelo futuro, mas no presente, né, a gente vê que a gente não foi atendido da maneira que deveria ter sido atendido. E assim foi a escolha do terreno, né? A gente escolheu pensando no menos pior, e eles conseguiram piorar um pouco mais aquilo que não era tão bom. Nós tivemos várias reuniões. Tivemos reuniões em Mariana, tivemos reuniões em Belo Horizonte, na Assembleia. Foram muitas discussões entre Ministério Público, comissão, assessoria e a própria Samarco, Vale e a Renova e a BHP para chegar, para formular, para construir diretrizes de reassentamento. Se não me engano, foram acordadas 83 diretrizes, né? Isso para reassentamento coletivo, para reassentamento familiar, para reassentamento de pecúnia, para o enquadramento de todos os atingidos, né? Para não deixar ninguém de fora do direito à moradia. Esse acordo ele foi homologado, né? Ele foi construído conjuntamente, as empresas participaram. Esse acordo, essas diretrizes, elas foram homologadas, né? Foi um ganho que a comunidade teve, pelo menos naquele momento a gente achou que seria um ganho, né? Porque o que a gente viu depois dessa construção cansativa, exaustiva, é a Fundação Renova, mais uma vez, fazendo o que quer e da forma que quer e do jeito que ela quer. A gente sabe que o sistema é falho,
mas o sistema ele não pode ser tão falho a ponto de deixar quem cometeu o crime fazer a reparação do jeito que eles querem, né? Então eu acho que se foi construído um acordo e teve esse diálogo entre as partes e essas diretrizes foram homologadas, elas tinham que ser cumpridas na sua integridade. Se isso tivesse acontecido, hoje os reassentamentos já estariam prontos, já estariam entregues. E o que a gente vê é que a gente fez um trabalho cansativo para não ser seguido, para não ser usado, sabe? E as empresas assassinas sendo mascaradas nesse processo, porque a maioria das vezes não citam, né, a responsabilidade da Samarco Vale BHP, é sempre colocando a Renova como escudo, né? Então, a gente fala que se essas 83 diretrizes que foram homologadas tivessem sendo usadas e seguidas, o cenário hoje seria outro. Paracatu começou a andar mesmo aqui, ó, 6 anos depois. Na minha camisa está escrito aqui 6 anos e Paracatu de baixo continua na luta pelo reassentamento. É o primeiro tijolo. Dia 24 de setembro de 2021. Pois é, e agora hoje nós estamos em 2023, beirando há 8 anos, e o reassentamento está quase podendo entregar. Então a gente viu que era um pouco ou de má vontade, ou que eles não queriam entregar a Paracatu antes de Bento. Então, a gente entende que a gente teve algum preconceito ou alguma coisa que rolou por aí, né? Então, assim, a gente ficou muito feliz que agora a Paracatu tá andando, né? Pois é, né, gente? Passa ano, comemoramos o ano do crime, 2 anos do crime que tá aqui, né, irmão? Nas ruínas, para mim foi de todos desses, praticamente, né? Fomos 18 anos. Essa foi a celebração mais marcante, foi essa. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui fazer uma visita com o pessoal da Renova e a Bruna para ver como que eles iam fazer para a gente celebrar. E eles falaram que não tinha como colocar nada e que não ia liberar para a gente celebrar. Eu falei, Vocês não vão liberar, não? Vocês acham que vocês têm que liberar alguma coisa? Você lembra que nós ficamos igual doido colocando os madeirites? Foi. Pra gente não pisar, né, direto nas tábuas, nas campas, mas pisar no madeirite para dar menos impacto? Foi a melhor celebração. E assim, só de estar fazendo aquilo ali, nossa senhora, é uma satisfação muito, muito grande e de estar reunido ali, né? Mas eu não sei se vocês já repararam, mas tudo que a gente faz lá, independente se tem 150 pessoas, se tem 50, se tem um grupo pequeno, é muito nítido a felicidade estampada no rosto de cada um, seja adulto ou seja criança. Olha o sorriso dos meninos. Heitor, ele não chegou a conhecer o Bento. E ele tem um amor, um carinho, uma vontade de estar sempre ali. Eu pego muito ele como a nossa referência. Mas se nós não tivesse feito dessa forma, ia um e o outro, encontrava lá, não, nós temos que vir cá mais vezes. Eu até usei uma fala uma vez, não, nós temos que vir aqui nem que seja para chorar, né? Aquilo que a gente perdeu. Antes, como que a gente entrava? A gente entrava com medo, como a gente conversa até mesmo com os representantes aí da Renova. A gente tinha aquele receio, né? É uma pessoa mais de alto nível, Hoje a gente entra, conversa. É porque antes a gente tinha aquela coisa de pedir, realmente pedir, né, a reparação como se fosse um favor que estivesse fazendo pra gente. E hoje a gente vê que é um direito. A vítima, a partir do momento que ela busca a reparação justa, ela se empodera também, porque não é aceitar qualquer coisa. A cada ano que passa, vai ficando... Para as empresas, talvez, tenham menos coisas a ser reparadas, mas para a gente... Falta reparar a nossa dignidade, o fato é esse.
Quando eu fiquei sabendo que a gente ia ser cadastrado, aí eu logo perguntei, mas de onde vai vir esse cadastro? Quem vai fazer esse cadastro? Quem vai reformular essas perguntas? Aí a empresa de pronto já entregou pra gente um camalhaço de um livro com 555 páginas, 558 páginas, e muitas perguntas dentro de cada página. E aí a gente descobriu que as perguntas iam ser feitas através num tablet e conforme o que a gente respondesse, ia pular a pergunta. E a Samarco, Vale, BHP, falaram que a gente tinha 1h30 para responder isso. Aí eu falei, gente, mas como que a gente vai responder tanta coisa que a gente perdeu com 1h30? Não dá, a gente não vai lembrar de tudo não, né? E aí, quando ele foi fazendo as perguntas, a gente foi entendendo o absurdo que estava acontecendo. Não tinha referência nenhuma sobre as nossas moradias, ou como era a localização e modelo de casa. Aí a gente pegou e falou, não, nós não vamos responder esse cadastro não, e devolvemos para a empresa. Vocês fazem outro cadastro e tudo, então a gente não vai fazer. Aí surgiu um convite da London Mine, é um movimento social de Londres, que entrou em contato com o MAB na época e convidou um atingido daqui de Mariana para ir, para falar sobre os absurdos. E eu fui. Foi lá que eu escutei também muito absurdo das empresas mostrando uma realidade falsa, que não é a que a gente vive aqui. Eu estava fazendo manifestação em Londres, no dia um dia antes da reunião dos acionistas. E aí eu fiquei 14 dias peregrinando de universidade em universidade, contando a minha história, dando palestra lá, falando o que tinha acontecido com a gente, tudo tradução simultânea. E pedindo ajuda. Aí todo mundo perguntava o que a gente queria. Aí eu falava, eu quero uma direção. Eu quero saber como eu vou fazer para ajudar o povo que está na mesma situação minha. E aí o pessoal da universidade se ofereceram para me acompanhar no dia da reunião dos acionistas da BHP. Ah, tá. Aí eu falei assim, opa, agora... Aí, mas quando eles descobriram que para entrar lá dentro teria que ser e ter direito de fala, tinha que ser um acionista com grande poder, né? Com muitas ações. Aí eles fizeram um pacotinho, né? E me colocaram representante daquele povo acionista. Eu consegui entrar, aí a minha cadeira estava lá, reclame-te. Aí eu sentei. Aí eles começaram a mostrar um vídeo das crianças de Paracatu e Bento, que estava tendo janeiro cultural, estava sendo na arena. Então, as crianças entravam, aí tinha que assinar para pegar um vale, como vale coxinha, vale picolé, vale... Assinava aquilo ali e entrava. Só que por baixo daquele papel, estava escrito que os pais estavam autorizando o direito de imagem dos filhos. Então eu vi um monte de menino, nossa, lá do Paracatu de baixo, pulando, feliz da vida. Aí ia as psicólogas da empresa, era essa marca ainda, ia abraçando os atingidos, conversando com eles, o vídeo que eles passaram lá em Londres. Aí eles pegou e mostrou a ponte que eles tinham feito. A Ponte Branca. Tinha feito a ponte. E que já estava todo mundo morando em casas alugadas, geladeira cheia. Ainda mostrou uma mulher, acho que é de Bento, eu lembro dessa abrindo a porta da geladeira ainda. Uma filmagem que eles passaram lá, que ela mostrando tudo que estava na geladeira que eles tinham levado para ela. Mostrando que o povo estava tendo assistência. Que a empresa, que aí os acionistas tinham que injetar mais dinheiro neles, né? Com certeza, né?
Aí eu levantei da cadeira e falei, bati palma pra eles e falei assim, mas você sabe falar uma mentira, hein? Puxa vida, que prazer que eu tô tendo de estar aqui pra desmentir tudo isso aí que vocês estão falando. Esses pais nem sabem que os filhos deles estão passando aqui. Você sabe por quê? Eles fizeram esse janeiro cultural e pegou a assinatura do pai para ter esse direito de imagem aqui. E se eu fosse o pai dessas crianças, eu tava processando vocês agora, trazendo essa mentira aqui. O povo tá sim morando em casa alugada agora, mas não porque a empresa é boazinha, porque foi através de uma ação civil pública que o promotor de justiça de Mariana, Dr. Guilherme Sá Meneguim, moveu contra as empresas de multa diária para eles que eles tirassem o povo, primeiro colocar no hotel e depois do hotel passar para as casas. Não foi porque ela não chegou lá dando de bonitinho, tá mobiliando casa. Não, isso foi porque... Tem cartão? Aí eles falaram que teve cartão, né? Falei, tem sim, mas isso foi através de uma ação civil. Não foi de boazinha que ela deu isso. Esse canavial que vocês estão mostrando aqui, mentira, é da minha prima. Não foi lama nele. A única verdade que vocês estão falando aí é a ponte. A ponte sim foi feita. A única coisa que tem de verdade aí, nessa história sua toda. Ah, menino. Mas o povo subiu. O povo ficou bravo demais, meu filho. E vai... todo mundo levantou das cadeiras e foi em cima do presidente. E o presidente falou comigo, o que a senhora quer? Me perguntaram o que eu queria. E eu falei que eu queria justiça. E que naquele momento o cadastro que a empresa, que a Vale, Samarco, BHP estava impondo pra gente, ia fazer com que a gente construísse prova contra nós mesmos. Falando, não, nós queremos jogar esse cadastro no lixo, a gente não quer esse cadastro. Eu vou jogar no lixo não. Então aí com muita briga eles aceitaram reformular. Eu falei, uai, mas tem que ser construído com atingido, não é vocês que tem que construir sozinho. E aí começou a batalha, que a gente já tinha conquistado a assessoria, né? Então a gente tinha, começava de 8 horas da manhã e terminava 5 horas da tarde, a gente parava 1 hora para almoço. Só que como a gente morava longe e o lugar que a gente estava não dava para poder ir em casa e voltar correndo, porque senão a gente cansava. E nisso a gente largou família de lado, largou amigo de lado, largou alimentação, até remédio a gente largou de lado. Aí começou aquela batalha. Então a sala ficava enorme. A hora era representante da BHB, então Samarco, Renova, Poder Público, nós comissão, atingidos, sociedade civil, que no caso tinha MAB, tinha o Gesta, tinha o GEPSA, tinha advogados também, né, que os advogados também que a gente tinha advogado particular participava. Então a gente ficava naquela luta. Na hora que falava da pergunta, aí falava, o que vocês entendem da pergunta? Aí eles pegavam e falavam do jeito deles. Na hora que julgava pra gente, falou, não, nessa pergunta tá faltando muita coisa para esclarecer. Aí a gente pegou e começou a falar. Aí nós tivemos que dar aula, por isso que eu falo muito da aula, a gente teve que dar aula para eles, entender que estava errada a pergunta e que a pergunta não podia ser daquela forma. Aí eles faziam a pergunta, a gente dava aula e a turma toda que estava lá fazia a pergunta de acordo com o que dava para entender para responder. Hoje nós temos esse cadastro robusto e que a gente está lutando para entrar na história e para ele servir de referência para todo mundo. Então não deu certo, não aceita. A partir desse cadastro é que vieram a composição dos nossos direitos, né? Que a partir do momento que a gente tem um cadastro com todas as perdas, é que a gente pôde cobrar das empresas o que a gente teria direito. E as empresas participaram do cadastro. Porém, elas fizeram um relatório à parte. E esse relatório à parte é que vale para a indenização. Com muita luta, você poderia conseguir alguma coisa que estaria no seu cadastro e que, porventura, ela esqueceu de colocar no dela ou não quis colocar no dela. Mas isso aí é uma questão assim muito complicada, porque
A partir do momento que ela ofereceu e o atingido aceitou, para as empresas está ótimo. Eu conheço pessoas que estão brigando na justiça. Mas eu fico pensando também que essa briga jurídica, né, que a gente já sabe que está perdendo, que a partir do momento que nós perdemos a casa, nós perdemos a nossa vida, e eu entendo que nós perdemos a nossa vida, você já perdeu mesmo. Não tem recuperação. Por mais que as empresas vão te dar o reassentamento, não é a mesma coisa. O que é que eu vou fazer com os 8 anos que eu perdi? O que é que eu vou fazer com eles? Está perdido. O que a gente luta muito contra as empresas, porque elas acabam vencendo a gente pelo cansaço. O atingido fica cansado e fala assim, gente, eu vou receber a casa, né? Eu estou ficando velho. Então eu acho que o que acontece muito com a Fundação Renova é o tempo. O tempo joga muito a favor das empresas e contra os atingidos. Porque quanto mais tempo passa, o atingido fica mais sem caminho, desesperançoso, e a Renova vence. Agora, a gente tem que continuar a luta mesmo, né? Não tem outro jeito, não. Essa aí foi agora, em Genebra. Agora o sorriso é frio. Já estava frio. Aí foi um sorriso forçado, porque foi um momento muito tenso. Foi uma viagem, uma oportunidade que eu tive para ir em Genebra, né? Participar de uma audiência na ONU. E junto comigo foi Isabel, de Brumadinho, que tinha acabado de... Foi logo, né? Quando aconteceu o crime em Brumadinho, ela tinha acabado de perder um irmão. Nossa. Até acontecer Brumadinho, eu achava que as nossas falas eram fortes, né? Que a nossa dor era grande. Mas nessa viagem eu pude perceber que por mais que a gente perdeu tudo, né? Por mais que a gente perdeu amigos, a minha dor pessoal ainda ela é muito pequena, porque eu não perdi um irmão, eu não perdi um pai, eu não perdi um filho. E assim, né, a questão de Brumadinho, eles poderiam ter aprendido com o que aconteceu aqui com nós, né? Todo lugar, todo espaço que a gente teve desde o 5 de novembro de 2015, que a gente tinha direito de fala, a gente sempre falava, Bento não foi o primeiro e não será o último, tem barragem em situação de risco. E ainda falávamos, né, que não ia demorar muito e ia ter um novo rompimento de barragem. É muito triste. As empresas, falo empresas, mas eu acho que depende lá de cima, né? Os órgãos aí, não deixar assim, minerar de qualquer jeito. A partir do dossiê que eu tive acesso, o rascunho dele, do dossiê que foi feito em relação a Bento em 2012, eu acredito que esses rompimentos de barragem sejam riscos calculados e premeditados. Quando rompeu o fundão, o minério estava $46 a tonelada. Quando aí foi subindo, até atingir $95 a tonelada. Quando foi caindo e chegou a cerca de $79 a tonelada, rompeu o Brumadinho, rompeu o feijão. Aí foi subindo e deu uma estabilizada em 95 de novo. Quando começava a cair, passava de $5 a queda do minério no mercado internacional, na semana seguinte vinha um alerta de rompimento, de risco de rompimento, Barão de Cocais, Macacos, Itatiaia Sul. O lucro que as empresas têm com o pós-crime é muito maior do que a despesa que elas têm para pagar esses tentar minimizar. Então a Renova ela gastou 29 bilhões, tem projeto de não sei quantos bilhões para esse ano, fala-se em repactuação, fala em negociação, mas por mais que seja isso tudo, o lucro que eles tiveram pós-rompimento é, sem sombra de dúvida, muito maior do que qualquer dano que eles possam ter reparado.
Então, é um processo que regula o mercado. O próprio processo de reparação, quando a Renova coloca que tem as propagandas da Renova falando que tem entregamos os bens públicos de Bento Rodrigues. Aí o mercado reage de um jeito. Que teve manifestação da população de Bento Rodrigues que reclamam que as casas vão demorar. O mercado reage. Então, tudo que se fala, ele causa interferência no mercado. E as empresas, como estratégia, elas jogam isso para aumentar o rendimento e, por consequência, agradar os investidores. Eu acho que todos atingidos amadureceram nesse processo. Mas a comissão, principalmente porque a comissão está sempre atuante, né? Sempre atuante, independente de para quem ou por quê. A gente teve a nossa vida toda mudada, né? Porque agora nós somos rotulados, atingidos. Nós não existimos para o povo. Meu marido produtor de leite, eu tinha meus sítios em produzir alimento. O que a gente fazia antes ficou parado. E a gente teve que dedicar a gritar e lutar pelos direitos de todos. Até hoje, cada pessoa atingida, para mim, é como se fosse um filho que eu tivesse que cuidar. Isso tá na gente já. A nossa vida hoje não é mais igual era antes. A gente não tem a nossa vida própria. Hoje nós somos... nós transformamos em outras pessoas. Hoje eu posso dizer que eu vivo mais em função da comissão, da busca pela justiça, pela reparação, do que em função da minha família ou do meu trabalho. Eu abro mão do meu trabalho para estar presente nas reuniões e audiências, ao passo que eu não abro mão das reuniões e audiências para estar presente no meu trabalho. Eu reagendo um trabalho, mas muitas das vezes eu não consigo reagendar a participação. Então, hoje eu vivo em função da reparação. Eu anoto todas as reuniões a partir de 2017. Eu comecei a anotar todas as reuniões que eu participo, reuniões, audiências. Eu acredito, até a última vez que eu participei da audiência pública sobre a repactuação, tinham 453 reuniões e audiências que eu tinha participado. Eu acredito que hoje está na casa de umas 600 já. Embora a gente faça um trabalho que as empresas, principalmente a Fundação Renova, entende como voluntário, eu vejo isso como perda do tempo útil e isso merece ser indenizado. Tinha dia que você não tinha tempo para nada. Saía, fazia alguma coisa, ia para reunião, tinha dia que dividia as pessoas, nós da comissão mesmo. Fulano vai para essa reunião, outros iam para outras. Aí ficou, mas isso em parte para mim foi bom, porque eu arrumei um meio de ter uma ocupação maior, porque dentro de casa eu não tinha ânimo para fazer alguma coisa, sabe? Então a vida ela ficou muito mais corrida depois que eu entrei para a comissão. A agenda da comissão no início, principalmente, ela era muito cheia. Eles tinham vários compromissos, tinha reunião com Renova, tinha audiência, tinha reunião com a prefeitura. Então eu tive mais compromissos, mais obrigações, mais demandas para atender depois que eu entrei para a comissão. Isso, né, junto com o resto da outra, né, os outros aspectos da vida que não pararam, que continuaram acontecendo, né? Eu entrei na faculdade depois, tinha a atenção para os amigos, os posts que eu consegui fazer aqui, que conseguiam tentar ser, né, meu amigo, manter alguma relação comigo, com uma agenda super cheia, chamava para sair, não tinha tanto tempo, eu sempre estava em reunião, às vezes tinha reunião todos os dias. Alguns momentos eu não conseguia participar ou tinha que sair da aula para ir para alguma reunião assim. Então foi um processo muito, muito difícil, muito corrido. Hoje eu consigo administrar essas coisas e lidar com isso de uma forma um pouco melhor. Mas é muito corrido.
a agenda da comissão é muito cheia e bastante corrida. Então, todos da comissão têm muito mais demandas para atender. Depois que entraram, depois que formaram, passaram a fazer parte da comissão. Infelizmente, a Mônica de 8 anos atrás era uma Mônica mais ratítica, acho que é essa a palavra que usa, né? Mais magrinha, era uma Mônica mais tranquila, sabe? Eu costumo falar que a Mônica de hoje não é a Mônica que a minha mãe fez e que minha mãe educou. A Mônica de hoje, ela sofreu uma transformação, e eu costumo falar que essa Mônica de hoje é a Mônica que a Samarco, a Vale e a BHP transformou. E hoje eu colho as consequências disso. Não tem referência familiar, não tem referência de amigo, não tem referência de vida noturna, não tem referência de trabalho. Enterrei a minha profissão, porque eu não tenho mais tempo de voltar atrás. Porque em 2015 era o auge da minha carreira, era a hora que todo mundo estava reconhecendo a gente, porque eu tinha uma equipe de cerimonial. Então ela toda afundou comigo, ninguém voltou. Hoje eu tenho uma sobrinha que mora comigo porque ela não conseguiu sobreviver sozinha. Eu tenho um filho que abandonou a escola. Tenho um marido que me ama muito. Mas eu sou o tipo de pessoa que dou um boi para entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. E meu pai me ensinou a honrar meu nome. Eu falei que meu nome para lama ninguém vai levar, não. Então é isso que me segura na luta até o fim. Mas se eu for olhar para trás, tá tudo desmoronado, mas eu tô andando. É muito ruim, é muito triste ser atingido. Que dá vontade de rebobinar e voltar tudo igual era antes. Ter nossa comunidade do jeito que era, com os mesmos modos de vida, na mesma situação, na mesma condição social. Era muito melhor. Dava para sonhar. E hoje ninguém consegue sonhar. Imagino que eu vou deixar de sonhar nunca. Sonho tudo, eu quero retomar minhas atividades. Eu sinto que, no dia do desastre, estava assistindo um filme, dei um play e fui lá fazer a pipoca. Estou aqui com um saco de pipoca esperando para dar o play. Eu dei uma pausa lá, mas eu quero retomar as atividades. Posso pensar em não retomar, não? Todos os dias eu me questiono por quê. Mas é uma coisa que está entranhada no espírito. Eu costumo dizer para as pessoas que fazem parte da comissão, nós temos que ser fortes, temos que ser perseverantes, e nem nós sabíamos da nossa capacidade. Essa capacidade ela veio aflorar com a dificuldade. E é na dificuldade que a gente se supera. Por exemplo, eu tinha uma imensa dificuldade de falar em público. De repente eu me vejo do outro lado do mundo, em Londres, dando uma entrevista para a BBC, e essa entrevista vai ao ar e causa um rebuliço danado na ação de Londres. Então é gratificante, é penoso, mas ao mesmo tempo é gratificante ver que, apesar de doloroso, o processo conseguiu aflorar dentro da gente coisas que nem mesmo a gente sabia que tinha. Eu queria ser uma pessoa normal. Isso que eu costumo falar para as pessoas mais próximas, para os meus amigos. Que eu só queria ter menos coisas para fazer. Eu não queria ter que enfrentar 3 empresas, 3 mineradoras com tão pouca idade e tão logo, assim, na vida. Eu queria ter uma vida mais leve. E eu não me arrependo de ter entrado na comissão, de lutar pelos direitos do meu povo, jamais. Eu acredito muito nisso e eu vou continuar fazendo isso enquanto eu estiver viva. Mas eu também sinto vontade de ter uma vida mais leve, menos pesada, menos puxada. Ser uma jovem normal. Esse tempo que eu tenho pela frente, a minha perspectiva é voltar a fazer aquilo
que eu sonhei a vida inteira, né? A Renova devolvendo para mim os meus terrenos. Aí dá para tocar a vida, dá para tocar a vida para frente, né? E eles mesmos falam que é viver igual ou melhor. Vou tentar viver pelo menos igual, mas igual vivia em Bento Rodrigues não vai ser não, mas pelo menos vou tentar, né? E rezo e peço a Deus para sempre chegar esse dia. Estou tentando voltar os meus modos de vida. Vou falar uma coisa para vocês que eu pronunciei errado no dia do rompimento da barragem. Uma repórter lá, sei lá, eu não tinha nem condição de falar. Eu sei que a única coisa que eu consegui falar, acabou o meu Bento querido. O Bento, será que era só meu? É o que eu falei, mas é o que eu gostar de Bento Rodrigues da gente. Então naquele dia eu falei isso, mas eu vejo que não é só meu, mas o que for preciso de lutar para aquele espaço, eu luto. A gente não entendia que a gente podia tanta coisa, né? A gente não entendia que a gente ia poder voltar, que a gente ia poder celebrar, que a gente ia poder beber, que a gente ia poder comemorar ali. Você imaginava que sua boda de prata ia ser realizada ali? Mauro imaginava que os 50 anos dele seria ali? Lá no início, a gente imaginava que a gente ia voltar a pisar lá? Então é tudo isso, são conquistas muito sofrida, né, para chegar no alcance que a gente está hoje e que a gente ainda pretende estar. Mas é isso, na nossa vida, depois do rompimento, antes já não era fácil, depois do rompimento piorou, né? Nada pra gente é conquistado fácil, nada vem fácil. Nada. Então, todas essas conquistas desses quase 8 anos, é isso, é tudo através de muita luta, é tudo através de muita briga, é tudo através da busca incessante pela reparação, da busca incessante pelo bem-estar de toda a comunidade. A gente está aqui lutando por todos, né? Não só pela comunidade de Bento, mas Paracatu, o pessoal da zona rural e agora o povo de Brumadinho, Barão de Cocais. Então é isso. Uma coisa é fato, nada pra gente vem fácil. Desde o início desse processo, o que a gente entendeu e o que a gente percebe é que quando a luta ela é coletiva, a chance de obter um êxito para todos que estão na ação, né, para todos que estão ali junto, é muito maior do que quando cada pessoa começa a negociar separado, né, entrar com processos na justiça individuais. E a gente sabe que nesse processo todo, a justiça ela é feita para quem tem dinheiro e poder. E isso, para a gente, né, a gente está muito longe de chegar próximo do que essas empresas têm, porque a gente está falando das maiores mineradoras do Brasil e eu acho que até do mundo, né? Então, por aí a gente já tem uma certa disparidade em relação a esse tratamento na justiça. E o que a gente conseguiu conseguir, né, dialogando coletivamente, foi muito mais do que individual. Nesse processo é desgastoso esse diálogo com o MP, com a Fundação Renova, com as empresas, para conseguir alguma coisa? Não vou falar que não seja, né? Mas a gente conseguiu muitos direitos para pessoas que não eram reconhecidas através desse diálogo extrajudicial, desse andamento do processo coletivo, né? As comunidades se juntaram ali para elencar alguns nomes de pessoas, para tentar fazer um processo mais coletivo, mais junto, mais próximo, que não ficasse exclusivamente sobre a decisão da empresa. Ela ditar, ela escolher, você é atingido, tem direito, você não é atingido, não tem direito, não vai receber. Com a ajuda da CP,
também, mas a comunidade sempre se mobilizou para fazer tudo de uma forma que fosse melhor, né, e que tem pautas em comum. E a comissão tenta muito sempre estar alinhada com a comunidade e realmente há uma representação. O que a gente faz é algo que seria para otimizar, né, a situação, o tempo aqui, mas sempre representando e tentando estar muito alinhado com o que o povo realmente precisa, com o que as comunidades realmente precisam. A gente tem sim a obrigação de levar isso à frente, falar para todo mundo, berrar por todos os cantos, em todos os espaços possíveis e impossíveis, e sempre olhar lá para trás, porque o que aconteceu com você vai acontecer de novo com mais alguém. E ainda completo. Minas inteira é atingida. Ela já é atingida, só que o povo ainda não acordou. O que eu posso acrescentar aqui nesses 8 anos de comissão é que não foram poucas as lutas, não foram poucas as derrotas também, que nós às vezes fomos derrotados muitas vezes, não foram poucas as lágrimas, né? Porque houve momentos muito chorosos, muito tristes, mas, acima de tudo, né, tem as vitórias e as conquistas. E são as vitórias e as conquistas que nos ajudam a prosseguir. Sempre achei que uma andorinha sozinha não faz verão, que a união faz a força. Nunca gostei de lutar sozinha.